Olá, pessoal que acompanha o nosso canal. Nós estamos aqui direto da igreja de Nova York. Estou aqui hoje com o Enivaldo, meu amigo Enivaldo. Vamos estar com um bate-papo bem gostoso aqui com o nosso amigo e pastor Biasi. Vamos falar um pouco sobre saúde, sobre o desenvolvimento físico, mental e espiritual. Mas antes eu quero deixar o Enivaldo se apresentar para aqueles que não o conhecem. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Brito. Estamos aqui nesse gostoso bate-papo. Espero que seja enriquecedor para você. Bom, Danilo, é um privilégio realmente estar aqui contigo, mas muito mais estar com o pastor Biasi aqui, esposo da nossa querida escritora, né, de vários livros de saúde, a nossa querida Elisa Biasi, que tem vários livros escritos sobre a saúde, e juntamente com o pastor aí são os mestres nesta área. Mas o que mais nos chamou a atenção, Danilo, foi a maneira que eles usam a saúde, principalmente envolvendo quão importante é a saúde hoje para que a gente tenha uma mente clara para enfrentar as batalhas aí que a gente vem no dia a dia enfrentando para poder estar junto com Cristo enfrentando o inimigo. Então, este é o principal assunto que nós vamos estar falando aqui, é sobre forças, como podemos adquirir essas forças para no dia a dia termos um corpo saudável para ganhar a batalha contra o inimigo. Isso aí. E eu particularmente estou conhecendo o pastor agora, vejo que tem alguns livros que talvez eu já tinha um contato, mas não sabia que era da família do pastor. Mas para aqueles que não conhecem o senhor direito ainda, pastor, se apresenta, é formado em quê? De que lugar do Brasil que o senhor é? Eu nasci em São Paulo, fui criado no norte do Paraná, trabalhei um pouco depois de formado, depois vim para São Paulo e passei praticamente o restante da vida de trabalho ali em São Paulo. A minha formação é na área teológica, eu me preparei para ser pastor, e ao longo da caminhada ali a gente acabou se envolvendo com o Ministério da Cura, né? Que não é muito novidade, porque diferentes movimentos religiosos têm Ministério da Cura, né? Uhum. Você vai até na filosofia oriental, tem o Ministério da Cura, quando se envolve lá a meditação, se envolve a macrobiótica, né, yoga, né, coisas dessa natureza. E como adventistas, a gente tem os escritos que mostram que pode-se ter grandes benefícios trazendo, né, para perto da gente a prática das leis naturais. E a gente começou muito cedo isso, né? Uhum. Tanto em família como na igreja. E por ver resultados assim tão maravilhosos, extraordinários, aí acabamos desenvolvendo um bom tempo trabalho nessa área. E a Elisa tinha habilidade para escrever, tinha um dom natural para tratamento, para coisas assim. Aí saíram os livros também, né, que a Casa Publicadora editou, que editamos como família, né? Acho que já tem 50 anos de trabalho nessa área. Uau! E nessa... Então, 50 anos nessa pegada de falando sobre saúde, tratamentos naturais, sempre, né? Ligado a crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual. Né? Crescimento espiritual. Então, deixa eu aproveitar, só fazer uma pergunta. Eu lembro que lá para a época de 1989, 90, eu trabalhei com os livros da doutora Elisa Biasi, e lá tinha, inclusive, mostrava como fazer alguns tratamentos com água, escaldapés, algumas coisas assim, quais as comidas que deviam ser usadas e coisas desse tipo. E ao senhor mencionar aí sobre a cura, tem algum momento assim que o senhor lembra assim poderia de repente nos falar uma experiência assim que impactou bastante, principalmente o fato de às vezes a gente, por tratar com saúde, você encontra às vezes pessoas que foram desacreditadas no mundo moderno, vamos assim, vai lá no médico, o médico olha para ele e diz, olha, examinei tudo aqui, não tem como eu te curar, toma esse remédio, vai para casa, para de sentir dor, mas acabou sua vida. Teria alguma experiência para compartilhar com a gente? Foram muitas. Pois é, imagino. Foram muitas. Só uma ou duas? Algumas que foi bastante impacto, assim, por incrível que pareça, foi ligada a cálculo renal. E até uma coisa interessante.
próximo da onde morávamos, uma família adventista, e o filho não era adventista, trabalhava na Receita Federal. E ele estava lá, assim, acho que véspera, 2 dias antes do Natal. E chegou um contador, acho que foi um contador, estava tratando de negócios com a Receita lá, documento, aquela coisa toda, e com a mão nas costas, assim, aquela dor, né? Não podia nem levantar direito. E esse filho da família adventista, o que está acontecendo? E, rapaz, eu estou com cálculo renal e o médico disse que se não passar até tal hora, eu tenho que me internar e fazer uma cirurgia. Aí, eu achei tão engraçado isso na época, interessante, que esse rapaz, que não era membro da igreja adventista, né? E tinha os pais adventistas, ele disse assim, olha, lá perto de onde nós moramos, tem um pastor e a esposa que aplica lá uns tratamentos naturais, acho que pode ajudar você. E esse jovem senhor que estava ali, a família dele já tinha ido para Santa Catarina para passar o Natal com a família. E ele ficou por causa de documentos para poder acertar. E falou, agora minha família está lá, vai passar o Natal lá, eu vou passar dentro de um hospital sozinho aqui, né? Vai ser uma confusão. O fato é que ele falou, eu me interesso sim. Deixa eu falar com esse pastor. Pois é, esse jovem pegou ele no carro e levou lá em casa. Ó. O jovem, filho, não adventista, filho de uma senhora adventista. Aí conversamos, batemos um papo, vimos a situação. Aí, já ele ali mesmo, né? Porque o cálculo renal, o cálculo ele é pontiagudo, né? E o canal por onde passa, né, tudo é bem estreito, né? E aí, com aquele pontiagudo, ele vai provocando dores, né? Dores muito fortes, né? Aí já a Elisa preparou lá, colocamos ele na banheira de banho de assento, né? Quente. E aí, 10 minutos depois, ele já estava aliviado da dor. 10 minutos? 10 minutos. 10, 15 minutos. Né? E para a gente também era uma resposta. Já tinha tido outros casos, né? Sim. Mas eu achei interessante. Aí ele, puxa, nossa, mas que bom, fiquei aliviado, né? Lógico que se não der continuidade, né? Sim, vai voltar, mas... Aí tinha um médico em São Paulo que nos dava orientação, ele já tinha passado alguns tratamentos, e você, no primeiro momento, deixa a pessoa com água, chá, suco, principalmente de melancia, de laranja-lima, né? E aí ele entrou, já começou ali em casa o programa. Ele foi para casa, emprestamos para ele a banheira de banho de assento, né? E ele foi lá. Acho que conversamos uma vez ainda na semana, ele estava bem, né? E desapareceu. Nunca mais vi. Quer dizer, nunca mais vi durante 3 meses. 3 meses depois, eu estava na prefeitura de Curitiba, tratando de um terreno para a igreja, e ali conversando no balcão, e alguém do meu lado olhou, o senhor é o pastor Sidionil? Eu falei, sou. Ele puxou o paletó e tirou um vidrinho de dentro do bolso. Assim. Antigamente, os vidrinhos de penicilina, não sei se, né? Eu trabalhei em farmácia, vi isso muito. E dentro do vidrinho de penicilina, né, estavam os cálculos renais que ele tinha expulsado. Já diminuído, né? Porque os chás e principalmente tratamento o suco de fez com que vai dissolvendo, vai formando uma areia, tirando areia, passando areia e passa alguns cálculos. Estava lá e falou, olha, eu sou aquele rapaz que tive lá na sua casa 90 dias atrás. E aqui estão os cálculos. Aqui. Mas que coisa impressionante. Mas que né? motivo que ele carregava Mas eu não essas reconheci, porque como ele era uma pessoa do mundo secular, quando nós nos vimos, ele estava inchado, porque ele bebe, né, fuma, aquela coisa. Ele falou, olha, eu parei com tudo isso e estava com o rosto remoçado, né, um físico assim bem, uma apresentação bonita, né? Então, essa é uma das diferenças, né? Quando é possível aplicar os recursos naturais, a pessoa sai renovada. Sim. E a maioria dos casos dá para aplicá-los. Né? Quando não, ele cai dentro de um hospital, e às vezes é necessário mesmo, né? E toma aquela quantidade de remédio, etc. Aí ele sai meio chumbado, né? Abatido. Né? Então, nos recursos naturais,
quando é aplicável os recursos naturais, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele está renovado. A aparência, o expresso, o brilho nos olhos, né? É uma coisa fantástica. Então, essa foi uma das experiências, né? Uma delas, né? Mas aí vem um outro caso, foi muito interessante. Acho que era meia-noite, mais ou menos. O irmão me ligou. Falou, pastor, a minha esposa está aqui numa situação muito difícil. A tal da enxaqueca, né? A enxaqueca é uma dor de cabeça muito forte mesmo. E ela sofria, então a enxaqueca vem em crise, né? Vai, passa, toma remédio, alivia. Minha esposa tem isso. E ele me liga à meia-noite. Pastor, já fomos no médico, ela já tomou o remédio, não pode tomar o remédio agora de novo, tem que passar não sei tantas horas. E ela não aguenta de dor. Não está aguentando de dor. E eu não sei o que fazer disso. E não adianta voltar lá, porque ele vai dizer, não está na hora de tomar o remédio, vai ter que esperar. Aí eu fui para lá, né? Meia-noite, a Elisa tinha as crianças pequenas. Aí cheguei, olhei, fizemos uma oração, conversamos um pouco. E aí começamos fazemos escaldapé. Pé na água quente. E compressa fria na coluna. A toalha lá e molha na água com gelo e tudo, e colocamos na coluna, né? 20 minutos depois, a dor foi diminuindo, desapareceu. Dormiu o restante da noite, né? Aí, é interessante que essas pessoas que passam por esses programas, elas se sentem muito motivadas a mudar hábitos que são prejudiciais, que levam, né? Leva a enxaqueca, leva ao cálculo renal, leva ao reumatismo, né? Leva o diabetes, né? Então, quando ele tem uma recuperação por meios naturais, ele é motivado a vivenciar essa experiência. Então, esse fato, ou esses, né? Esses resultados que eu acompanhava, a Elisa acompanhava e tudo, levou à necessidade de ter alguma coisa escrita para as pessoas levarem, porque eles vinham, a gente explicava, então eles falavam, mas como é que faço isso? Não tem um escrita, manual, não tem? Né? Aí eu falei, Elisa, vamos fazer aí uma apostila, né? Você sai da faculdade, principalmente de teologia, é apostila, né? Apostila disso, apostila daquilo, coisa. Vamos fazer uma apostila, né? Bom, e tá muita vida muito ocupada, tudo. Aí aconteceu um incidente bem sofrido. Ela começou a dar aula, a Elisa começou a dar aula, em Curitiba, tem o período do frio, é frio, pelo menos era na época, né? Ainda é. E ela levantava cedo para pegar o ônibus para ir até a escola. Era assim, 15 minutos, pertinho. Mas aquele, tudo fechadinho, 40 pessoas dentro do ônibus, né? E ela acabou tendo pneumonia. Fomos ao médico, um médico jovem, um cara muito bacana, nos atendeu, né? Fez o exame, falou, você está com pneumonia. Ela era jovem, né, naquele tempo, estava na faixa de 27 anos, 28 anos, né? Ele está com pneumonia. E aí já começou a prescrição, né? Antibiótico aqui, lá, assim. E a gente olhando, né? E quando a gente é mais jovem, tem um pouco mais de coragem. Aí conversamos com o médico, olha, doutor, a gente segue uma linha assim, de tratamentos naturais, coisa assim. Ele falou, vai resolver, não. E pneumonia, não. Uhum. E eles têm razão, porque é perigoso mesmo, né? Sim. Se você não tem familiaridade com esses tratamentos, precisa ter cuidado. Aí conversa vai, conversa vem, ele viu que a gente estava assim, já tinha tido uma experiência nessa área, né? Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, compra os remédios, levam, se você não tiver febre, então faz o seu. Bem. Mas se tiver febre, por favor, tome o remédio. Né? Senão vai complicar a minha vida, ele disse, né? Aí finalmente foi para casa e começamos os tratamentos. Emplasto, jejum, chás, e aí só fruta, suco de fruta, né? E os banhos de assento, né? Para estimular a circulação, né? Coisa assim, né? E eu atendia, ajudava a fazer os tratamentos e saía para o trabalho no distrito, né? Cuidar disso, da igreja, construção de igreja.
essa coisa toda, né? E o médico tinha pedido 2 semanas depois para voltar. Aí nós fizemos o programa 3 semanas. E aqui tem uma sequência também. Uhum. Aí, não teve febre, sentiu-se bem, 3 semanas voltamos lá. Mandou refazer os exames e não tinha mais problema. Uau. Só que nesse período de 3 semanas ela escreveu a apostila, que veio ser o Viva Natural. O livro Viva Natural, que acabou sendo publicado pela Casa Publicadora Brasileira. E distribuído. E somado com plantas, né? E mais os livros que fizemos de família, de receita, coisa assim, família, tem distribuído na América do Sul, principalmente no Brasil, 6 milhões de exemplares. Uau. E começou com essas coisas assim, né? Pois é, uma das coisas curiosas, pastor, é que às vezes quando a gente ouve histórias assim, da pessoa falando, eu fiz um chá, fiz um escaldapé, uma coisa assim, e aquilo me ajudou. Para muitos, principalmente tipo, o jovem hoje em dia, ele acha que isso é tipo, é estranho, eu prefiro tomar um Advil, seja lá, um Tylenol e pronto, e parece que vai me tirar o problema. E as pessoas às vezes não levam muito a sério essa possibilidade. Como é que o senhor o que o senhor teria a nos dizer aí para incentivar, motivar essa juventude, né? Ou até nós mesmos que já somos há um tempo maior na igreja, ainda muitas vezes esquecemos disso, desses recursos naturais que o senhor vem pregando aí já há 50 anos, tendo provas práticas, concretas de que funciona. Mesmo assim, nós, como igreja, muitas vezes ainda ficamos presos no mundo, como é que chamou, homeopático? A gente fala de recursos naturais, né? Estilo de vida moderno. Não, mas eu digo assim, normalmente a gente não recorre a esses recursos. Não recorre. Prefere ficar ficar na fila do SUS, ficar na fila dos médicos. Nós somos bombardeados, né? Nós vivemos numa cultura. Uhum. Né? E o que aconteceu? Vamos dizer assim, século XVIII, século XIX, né? Pelo menos até a metade do século XIX, século XX, né? Essas coisas assim do natural tinham um melhor lugar. Mas à medida que foram se desenvolvendo e até aperfeiçoando determinadas medicina moderna, as medicações, né? Uhum. No caso, surgiu a penicilina, depois surgiu o antibiótico, né? Então, isso foi uma revolução mesmo. Né? Foi uma revolução dos antibióticos. E passou aquela imagem de que resolve as coisas rápido. E, realmente, você tem uma dor de cabeça, toma lá um comprimido, a dor de cabeça passa. Né? Uhum. Só que a dor de cabeça não é doença. Ela não cura, né? A dor de cabeça é sinal que tem alguma coisa errada. Sim. Então, o que acontece? Está com dor de cabeça, toma remédio. Dor de cabeça vai embora. Mas a causa que estava gerando a dor de cabeça, ela está lá. E ela vai se agravar. Uhum. E vai chegar um momento que só um remédio não vai resolver. Né? Só que nós não somos educados a pensar assim. Nem na família, nem na escola, nem na igreja. Né? Uhum. Então, essa coisa fica meio assim, na linguagem popular, o Deus dará, né? Vai levando. Outra coisa, nós entramos em um mundo assim, de muita pressa, de muita ocupação, de muita correria. Então, quando você fala de fazer um chá, de fazer um escaldapé, de fazer um banho de assento, né? É muito trabalho. Dá trabalho, isso dá trabalho. Bom, quando eu vim para São Paulo, vim ser capelão do Hospital Adventista para fazer parte de uma equipe para trabalhar para surgir uma clínica de tratamentos naturais em São Paulo. E aí mudamos para São Paulo, nos adaptamos ali com caso, coisa assim, e começamos o trabalho. E volta, né? Quem conhece São Paulo, é 23 de maio, né? Para ir até a Liberdade, onde estava o hospital, e eu morava aqui um pouquinho mais fora, né? 12 quilômetros. E eu estava na 23 de maio, indo para o hospital para fazer a capela, ministrar na capela, senti algo estranho no olho. Aí eu
fechei um olho e não enxerguei nada. Aí fechei o outro, aí enxerguei. Aí fechei de novo, não enxerguei nada. Então, um dos meus olhos, ele ficou assim como os vidros antigos de carro que quebrava o vidro. Agora ele racha, né? Mas ele quebrava, ele ficava tudo estilhaçadinho assim, né? E aí você não enxergava na frente. Aí você dava uma batida, caía, né? Meu olho ficou assim. Caramba. Aí eu cheguei no hospital. Aí falei com o Dr. Cruz, que era o diretor do hospital, que fazia parte dessa equipe para implantar a clínica. E falou, olha, é bom você ir lá no oftalmologista, né? Era um médico adventista, um cara muito legal, Dr. Said. Dr. Cruz esteve aqui um ano passado, eu acho. Passou por aqui? É. Aí ele olhou, simplesmente olhou e disse, isso é uveíte. Que bicho é esse? Nunca tinha ouvido falar em uveíte, né? Mas é um tipo de processo inflamatório que deu no olho. Ele falou, olha, você dá graças a Deus, ele era adventista, né? Que não deu nos 2 olhos. Ai, caramba. E isso aqui é perigoso, pode ficar cego. Bom, quando um médico diz para você que é perigoso, pode ficar cego, a gente se assusta, né? E ele já tinha ouvido notícia desse grupo que estava trabalhando ali no hospital, a Elisa com as enfermeiras, eu com os médicos com a parte da revelação, a parte teológica, né? E os médicos com a parte prática, internando e fazendo tratamentos naturais. Eles adaptaram lá a hidro e a fisioterapia do hospital, dentro do hospital adventista. Num preparo para sair a clínica, né? Sim. Ninguém sabia quando ia sair a clínica, mas... Clínica São Roque ou não? Clínica de São Roque. Ah, sim. Então, aí o doutor disse assim para mim, olha, isso aqui é perigoso, eu vou te dar o remédio, já me pingou um colírio, né? Você precisa de repouso também, mas não vai na conversa daqueles médicos lá de tratamento natural. Mal ele sabia que era a gente que estava compartilhando e eles, né, discutindo, né, esse assunto. E, de fato, a gente, depois da capela, a gente reunia esse grupo, eram 3 médicos, eu e a Elisa, e passava ali 40 minutos, 1 hora, estudando a revelação sobre o assunto. Né? E como é que poderia ser uma clínica, onde é que podia ser, como deveria ser, né? E fazendo as anotações. Bom, eu fui para casa, a Elisa preparou um programa, e eu fiquei em casa fazendo o programa. E qual que era o programa? Os 2, 3 primeiros dias foi água, depois alguns chás, depois suco de fruta, né? E banho de assento. E tem que fazer o banho de assento com os pés aquecidos. E foi passando. Foi uma coisa interessante. Eu vou até me atrever a falar aqui, porque eu estou longe do Brasil, né? Mas o Brasil vai te ouvir. Vai ouvir? Depois de 5 dias, começou a aparecer uns tumores aqui. Furúnculo, que a gente chama, nas costas. Eu tenho sinal até hoje. Ficou marca, né? E foi uma coisa assim impressionante. O furúnculo foi enchendo, né? Aí não estava querendo vir a furo, que a gente dizia na linguagem cabocla, né? Furar, né? Aí o Dr. Cânio em São Paulo falou, não, você pega cebola, tira assim a coisa de cebola, põe numa colher, bota fogo embaixo, esquenta bem a cebola e coloca em cima. Aí eu lá, né, no fogão, né, a Elisa também, quando chegava em casa do trabalho, aí vieram a furo, né, vamos assim, e aquilo foi vazando, né? E o olho foi limpando. Foi tratando ali atrás. Limpando. Né? Limpando o olho. Então, o que acontece? No sistema contemporâneo, a pessoa pensa em fígado, pensa em rim, pensa em estômago, pensa em olho, pensa em nariz, pensa em ouvido, mas nós somos um todo. Então, se um olho está doente, não é o olho que está doente, é o corpo que está doente. Quer dizer, então, tratou ali nas costas e o olho foi aonde encontrou o caminho para vazar, né? Fazer aquelas impurezas que tinha, do estilo de vida que eu tinha antes, né? De comer, de beber, que era antes, né? É interessante, eu posso estar falando, que uma coisa liga com a outra, e até mesmo na espiritualidade.
Eu sempre falo, você pega pessoas que estão com problema de dívida, qualquer outros problemas fora, saiba que espiritualidade está envolvida ali, é alguma coisa ali. Como que hoje a alimentação também pode interferir na espiritualidade? Porque a gente fala muito de problemas, às vezes você toma um medicamento, talvez cura ali a dor, alguma coisa ali, mas te impede de ter... Ele é localizado, né? É localizado. Por exemplo, no meu caso, se eu tivesse tratado do olho, a causa que levou a dar a uveíte lá no olho não teria sido resolvida. Uhum. E ela iria explodir mais tarde, em algum outro lugar, em alguma outra situação e mais grave. Que tudo vai se eu continuasse com o estilo de vida anterior, naturalmente, né? Bom, no assunto de espiritualidade, infelizmente tem não é só uma má compreensão, mas uma compreensão muito limitada do que é espiritualidade. E lógico que eu fui descobrindo isso ao longo do tempo, né? Descobrindo, tendo esse entendimento. Porque tradicionalmente, o que é espiritualidade? A gente tem uma influência muito grande da filosofia grega, né? Corpo e alma. Uhum. Quando você transfere para isso, né? O crescimento espiritual, espiritualidade. Lá no fundo vem uma ideia da dicotomia. Físico, o espírito é alguma coisa outra, é uma outra coisa, físico, né? Então, quando se raciocina dessa maneira, é difícil fazer a ligação físico-espírito. Comida, espiritualidade. Mas aí, devagarzinho, a gente vai lendo, vai estudando a revelação, vai compreendendo. Nós somos uma unidade, de novo. Somos um todo. Né? Essa maneira de explicar corpo, espírito e mente é uma maneira didática de se referir a dimensões do nosso ser. Nós temos uma dimensão física, essa estrutura fisiológica, né? Como mencionamos hoje de manhã, você tem 30 trilhões de células. O sistema nervoso tem 3 trilhões de células. Isso é fisiologia. Uhum. Isso é uma coisa concreta, né? Física. A mente, não se consegue explicar o que é a mente. Né? E o espírito é a mesma coisa. O que é o espírito, o que é a mente? Né? E por mais que você queira explicar, é difícil para a pessoa. Até porque, em geral, as pessoas têm a ideia de uma outra entidade dentro do corpo. Uhum. Uma entidade à parte, que é chamar uma entidade eterna, né? Então, só para eu tirar uma dúvida aqui, digamos que a parte mais fácil de ser explicada é o corpo. É o corpo, Físico. que é concreto, né? Que é concreto. Concreto. O espiritual e o mental é uma coisa difícil de... É difícil. Mais difícil. Mas aí vem a explicação. Você começa a raciocinar a partir das declarações da revelação. Então, quando Paulo diz assim, Deus é espírito. Aí João diz assim, Deus é amor. E aí você vai analisar isso, você vai ver que um é sinônimo do outro. Deus é de natureza espiritual. Se ele é espírito, não é que ele tem espírito. Se Deus é espírito, ele é de natureza espiritual. Deus é amor, ele é de natureza amorosa. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, originalmente, Adão e Eva eram o quê? Seres espirituais, que tinham um corpo, não é? Como nós temos. Tinha osso, tinha carne, tinha sangue, tinha veia, tinha as células, era um corpo. Mas era um corpo de natureza espiritual. Ele não tinha uma entidade dentro dele, que é onde as pessoas se confundem. Bom, se tomarmos que sinônimo de natureza espiritual é natureza amorosa, aí o que a gente tem que entender é o que é natureza amorosa. Aí você vai ver sobre a obra do Espírito agora. Falando de novo no Espírito. O Espírito Santo. Não é? Aí fala do fruto do Espírito. Aí você vai ver a declaração do fruto do Espírito. Né? É amor. Bondade, paciência, tolerância, misericórdia, perdão. Né? Paulo, quando ele vai descrever o amor em 1 Coríntios 13, ele cita tudo isso de novo. Né? Tá lá. Então, se a gente tomar essa explicação, né? Assim, que natureza espiritual é sinônimo de natureza amorosa, então uma pessoa será tão mais espiritual quanto for de natureza amorosa.
Agora vem a relação com o corpo. Então, os estudos mostram que se a pessoa não dorme pelo menos 2 horas antes da meia-noite, tudo isso regido por hormônios. Se ele não dorme 2 horas, pelo menos 2 horas antes da meia-noite, e pelo menos 7, um adulto, 7 a 8 horas por dia, ele facilmente se torna uma pessoa irritável. E uma pessoa irritável, ele não tem muito controle das palavras. E aí, se é num relacionamento, por exemplo, de casal, marido, mulher, pais e filhos, você está irritado, aí você diz palavras que ofendem. Aí a pessoa fica magoada. Aí daquilo dali surge outros, né? Surge outros. Até separação, briga, violência. Já teve uns fato engraçado. Já teve 2 situações iguais lá em casa. Às vezes a gente está estudando alguma coisa. Quando a gente estava montando o podcast, a gente estava estudando as câmeras, tudo. E a gente ficava até tarde. E isso fazia com que o estudo, o cansaço, deixava a gente irritado. E 2 vezes a gente ia para brigar. Aí Carol, a minha esposa, falava bem assim, nós estamos precisando dormir. Aí a gente ia dormir. Quando a gente acordava, a gente olhava um para a cara do outro e começava a rir. Porque nós estávamos irritados, não era com um problema, era com a falta de sono. E tem pessoas que vão perdendo noite de sono e falam, eu me alimento bem, eu faço isso, eu faço atividade física, mas a falta de sono irrita muito mais. E todos os estudos hoje estão mostrando que a falta de sono mas hoje em dia, no mundo... muito grande. No mundo que nos encontramos, é muito difícil você dormir antes da meia-noite. A meninada hoje... E além do ponto, aliás, além aqui, o ponto é o seguinte, muitas vezes a gente dorme, mas eu, por exemplo, eu não consigo ter mais que 2 horas direto. Eu vou dormir 1h30, acordo, daí durmo mais uma e pouco, acordo 4, 5 vezes por noite. Desregulado, né? Tá desregulado. Vida sedentária, provavelmente. Contador, sentado o dia inteiro. Se você adicionar atividade física, né? Melhora, exato. Melhora. Aí chega a questão do ponto. Tem 2 coisas, né? Vida sedentária, na verdade, você está exausto. Por um lado. Mas fisiologicamente, não... E comer à noite. Eu até que como pouco à noite, mas não é o grande problema. Então, aí volta a espiritualidade de novo. Então, quando essas características do tipo irritabilidade, agressividade, não é? Ou coisa assim, é entendida que é fruto da natureza carnal, né? Que é uma fragilidade que é imposta, que é também espiritual. A natureza carnal também é de ordem espiritual. Mas... Deixa eu terminar isso aqui. Só. É de ordem espiritual. Então, quando eu entendo isso, eu sei, peraí, mas se eu dormir, nem todos, né, tem problema de ficar irritado, mas a maioria tem, né? Se eu dormir, eu não vou ficar irritado. Então, não vai ter essa manifestação da fragilidade da natureza carnal, né? E eu vou ter mais facilidade para reagir com paciência, como você falou, sorrir, né? Então, essa é a conexão do físico com o espiritual, e no qual a mensagem de saúde tem um papel relevante. Não, mas era justamente isso que eu ia perguntar, pastor. Às vezes, se for a gente... Às vezes quer se preocupar no espiritual, né, de ter um relacionamento melhor, ou de ter, tanto com as pessoas que nós amamos, o cônjuge, os filhos, né, os pais e tal, mas e até espiritualmente com Deus, e esquece, às vezes, que a base de tudo isso é a sua própria saúde. A fisiologia. Tá? A sua fisiologia de estar conectado consigo mesmo, com as leis naturais. Porque a experiência de vocês, quando crescer, cada um de nós tem uma experiência, mas, como regra geral, nós motivamos os irmãos a se desenvolver espiritualmente de que maneira? Oração, leitura da Bíblia, participar de semanas de oração, de cultos, nós vamos nesse foco. Mas nunca dizendo, foca na tua saúde. Isso é importante. Sim, sem dúvida. É a base. Mas acontece que se não estiver bem, como a gente trabalhou essa semana, né?
Se a mente está afetada, até obscurecida, assim, a percepção do que você orou, do que você leu na Bíblia é muito limitada. Então, por isso que quando se pensa que o corpo é o templo do Espírito Santo, né? Tem que cuidar do corpo. E que o culto é racional, quando Paulo fala em Romanos 12, né? Que o culto é racional, é com entendimento, a necessidade de cuidar do corpo é de importância fundamental. E na questão, a minha pergunta era, quando eu falo em âmbito espiritual, porque às vezes abrange, a gente meio leigo, assim, pergunta... Mas a questão é justamente essa. Quando você tem uma vida sedentária, uma alimentação mal, você dificilmente consegue ter clareza no que você está tentando estudar. Porque, geralmente, a gente olha o crescimento espiritual como a oração e leitura da Bíblia. Mas isso é um conjunto. Eu sempre falo nos nossos podcasts o seguinte, que isso é como se fosse aquela balança do direito. Se você coloca mais peso em um, vai levantar o outro e baixar o outro. Mas, na vida, você tem que ter um equilíbrio. Na sua alimentação também, vai pesar no seu espiritual, se você fizer o corpo, né? Mas, hoje, quais são os alimentos que têm mais atrapalhado? Assim, o que... Comida. A comida que tem mais atrapalhado no relacionamento, assim, com Deus, digamos assim. Eu estou falando da forma leiga de falar, né? Mas tá certo. A maioria das pessoas que nos ouvem são leigos. Não é verdade? Porque, inclusive, para quem está nos assistindo, nós estamos vindo de uma semana falando sobre saúde, sobre o cuidado com o corpo, né, e com a mente. O que tem mais afetado a espiritualidade? Vou falar, mas voltando ao assunto dele, da questão do sono... em geral, na vida sedentária, acaba tendo uma exaustão mental, principalmente de quem trabalha muito com a mente, né? Uma das recomendações que está vindo hoje é que a pessoa não fique mais que 50 minutos sentada. É levantar. Levantar, fazer alguma atividade, pular na ponta dos pés, levantar e sentar e levantar e sentar, fazer uma coisa, pelo menos uns 5, 6 minutos, né? Dá uma voltinha, vai lá, vem, aí senta de novo, vai render mais. E se fizer isso várias vezes no dia, então você já tem uma certa dose de atividade física que favorece, né? Interessante. Para evitar essa exaustão mental, né? Se ficou muito tempo sentado, eles estão falando entre 50 minutos que eles dizem, eles falam 50 a 10, né? Ficou sentado, levanta e movimenta. Porque parece aquela ideia de que você está ali sentado, você não está em atividade, não cansou porque ficou o dia inteiro sentado. Mas, por outro lado, a mente fica trabalhando ali. Ter um sono muito leve, né? Muitas vezes é o resultado de uma exaustão. Bom, o que se sabe hoje, principalmente da perspectiva abordada na Revelação, né? Nos livros que nós temos de Ellen White. Das pesquisas científicas já está se mostrando que afeta o cérebro de uma maneira ou de outra, né? Traz problemas, né? Comer fora de hora afeta, mesmo que seja coisa boa. Porque todo o processo digestivo, ele é comandado pelo cérebro. Então, o cérebro, tanto o cérebro em relação à digestão, quanto o estômago, precisa de repouso. E o estômago precisa, em média, 1 hora de repouso após a refeição. Então, a pessoa que come toda hora, então o estômago vai estar trabalhando o tempo todo. E o cérebro tem que mandar ordens o tempo todo ali para coordenar isso. Então, enfraquece o estômago e cansa o cérebro. Isso de comer fora de hora. Fisiologicamente tem explicações para isso, né? Tem. Mas nós temos declaração da Revelação. O senhor concorda com aquele programa que eles dizem que você fica 8 horas sem comer, 12 horas sem comer, e depois aquele... A Revelação nos fala 5 a 6 horas. Sem se alimentar. 5 a 6 horas. Você tem uma primeira refeição, a segunda refeição deve ser no intervalo de 5 a 6. Uma boa comida vai levar 4 horas para fazer a digestão. Aí
dá mais 1 hora para o estômago descansar, depois pode comer, né? Aí, para outra refeição, segue o mesmo princípio, 5 a 6 horas. No máximo, 3 por E à dia. noite vai ter 10 horas, né, de intervalo, e a pessoa vai deitar, vai descansar, né, vai As pessoas hibernar. tem algumas... É 2 extremos. Alguns que passam muitas horas sem comer e os outros que indicam comer a cada 3 horas. Quais os 2 riscos aí? Os 2 são errados. Os 2 não batem com a fisiologia, né? Nossa. Esse de 3 em 3 horas, geralmente, isso é dado para quem tem problema de úlcera, gastrite, úlcera. Acontece que quando a pessoa come, libera ácido clorídrico, né? Então, se ele come de 3 em 3 horas, ele está liberando ácido clorídrico em cima de uma gastrite, de uma úlcera, de uma coisa assim, né? Então, de ser melhor é ainda pior. Tem que tratar. Tratar a gastrite, tratar a úlcera, né? E geralmente a úlcera, a gastrite é por causa de café, né? Do estimulante, de bebida, né? E de comida que fermenta. Nossa. Agora, de comida mesmo, você tem o açúcar, né? Que é extremamente danoso, né? Você tem os cereais beneficiados que não tem fibra. Então, a ausência de fibra no alimento, na comida de cada dia, traz embaraços, começa por embaraçar o intestino. Então, o intestino tem uma mobilidade, né? Ele tem uma mobilidade. E as fibras, ela, junto com a água que hidrata, né, forma um bolo ali, né, quando vai passando no intestino, né? E ele faz esse movimento e vai empurrando o bolo e depois até a parte fecal, tudo vai movimentando nesse sentido. Quando não tem fibra, então aquilo fica como se fosse uma geleia lá dentro. E o intestino faz o movimento e ele não vai. Aí dá prisão de ventre, né? E dá tantos outros problemas. É como se fosse uma massa que fica colando e não prossegue, né? Outra coisa que prejudica bastante são os chamados condimentos picantes, né? Aí você tem cravo, canela, noz moscada, picles, né? Esses coisa fermentada que tem bastante sal. Engraçado que quando o senhor falou pela manhã da canela, a canela ela é prejudicial? Se a pessoa usar intensamente. Intensamente. Né? Tem gente que toma chá de canela, né? Agora, lógico, faz aquele arroz doce, não, uma vez por mês, uma coisa assim. Botar umas canelinhas. Uma canelinha, um saborzinho, isso não vai trazer problema. Aliás, tudo em nosso corpo é assim. Tudo que é concentrado é prejudicial. Danilo, nós temos que encerrar aqui, pastor, mas nós queríamos, em primeiro lugar, agradecer, mas queríamos aqui que o senhor nos dissesse aí qual seria, de repente, para aqueles que ouviram a sua mensagem aqui durante essa semana, quais seria, assim, de uma maneira resumida, quais os primeiros passos? Quero mudar minha vida, faço várias coisas que não deveria, não estou cuidando da minha saúde direito. Qual o primeiro passo? Porque fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes as pessoas querem e não conseguem. Quais seria, assim, se eu vou começar minha vida amanhã, quero ajeitar minha vida, minha espiritualidade, começando com o físico amanhã, o que o senhor recomenda? E até mesmo quais seriam os principais passos, os principais alimentos a ser deixados, assim, porque eu lembro que a gente estava lendo, se não me engano, foi Conselho sobre Regime Alimentar, que fala que os queijos teria que deixar urgentemente, né? Quais seriam os principais também alimentos? E acrescentando tudo. Então, aqueles que assistiram o programa, e se não assistiram, está gravado, né? Uhum. Principalmente o de hoje, que tem aquela lista. Uhum. Cada um daqueles itens, ou pelo menos 11 daqueles itens, são capítulos do livro Conselho sobre o Regime Alimentar. Então, vamos ver, a pessoa pode assistir, depois pegar o livro e ler, né? Confirmar. Conselho. Eu sempre recomendo o seguinte: comece com aquilo que é mais fácil para você. Então, digamos, o primeiro da lista que está lá é não comer fora de hora, que obscurece o cérebro, né? Uhum.
mesmo coisas boas. Dá o intervalo de 5 ou 6 horas. Se eu olhar aquela lista e vejo, olha, isso aqui para mim é o mais fácil. Faz aquele. Entro naquele. Que não substitui nada, né? Ele só para de comer no intervalo. E geralmente o que se come no intervalo, a linguagem não é as popular coisas porcaria, boas. Né? É bala, chocolate, bolinho, docinho, não sei o quê, né? Refrigerante, coisas assim. Então, para alguns é um esforço esse, um esforço grande. Mas se eles olham, eu começo por aqui. Né? Então, não vai tomar... E já é um passo grande. Não custa nada mais, pelo contrário, vai fazer economia. Certo. Um outro passo, por exemplo, é muito prejudicial tomar líquido às refeições. E se for fria ou quente... Mas e se for só uma aguinha? Não é o refrigerante. Água é pura. Água é pura. Água não deve. Mas não é bom tomar água? Na refeição. A água... É bom tomar água fora. Mas não na hora da refeição. Se recomenda assim até uns 10, 15 minutos antes e depois aí 1 hora. Depois. Lógico. Mas ela não vai ajudar a empurrar a comida melhor? Se eu tomar uns dois dedos de água ali, não vai matar ninguém, né? Bom, é uma pergunta que tem que responder e demora, né? Mas você tem que encerrar o programa. Nós vamos fazer assim, Enivaldo. Nós vamos... Deixa ele continuar aqui. Trazer o pastor de novo para ele dar continuidade. Então, aí eu olho naquela lista e digo assim, esse negócio de parar de tomar líquido de refeições, para mim, eu encaro melhor. Beleza, ok. Vai naquela. Tá. Aí tem lá a vida sedentária. Não, eu acho que eu vou começar a caminhar, né, que é o melhor exercício é caminhar, fazer uma ginástica, uma coisa assim. Vou encarar aqui. Né? Percebe? Então ele olha na lista e fala, puxa, o melhor é primeiro uma boa refeição de manhã, na hora do almoço, à noite uma comida leve. Bom, no meu sistema de vida atual, dá para caminhar nessa direção. Ele não está substituindo nada, ele não está gastando mais para nada. Se adaptando apenas, né? E ele vai trabalhando. Eu até, às vezes, eu brinco o seguinte. Nós tivemos um governador em São Paulo chamado Mário Covas. Todos vocês devem se lembrar. E ele tinha uma... Aliás, desculpe, não foi Mário Covas, foi Fernando Henrique, presidente. Ele dizia assim, em nosso governo nós temos rumo. E quem lembra da administração, do tempo Fernando Henrique, tinha um rumo. Tinha uma proposta e foram batendo naquela linha, né? Então, nisso aqui também precisa, diante de Deus, a gente precisa ter um rumo. Então, qual é o rumo? O rumo é a reforma de saúde, digamos, né? Eu tenho esse rumo. Mas tem 15 itens. Tem problema. Deus não está preocupado com quantidade de itens nem com tempo. Está preocupado com o rumo que você vai pôr na vida. Então, se você pega lá dos 15 e diz assim, bom, eu vou escolher 1 ou 2 e vou trabalhar com isso 2 meses. Para Deus está tudo bem. Né? Então, você bateu naquilo 2 meses, pede a oração, a bênção do Espírito. Né? Bom, sentiu-se mais seguro? Vai para os próximos. Agora eu posso ir para o próximo. Né? E vou pegando devagarzinho. Quando você vai ver, aquilo que era mais difícil hoje, lá na frente pode não estar tão difícil. E agora, literalmente subir um degrau de cada vez. Agora, quando você pega no assunto da carne e dos derivados, mesma coisa. Digamos que a pessoa usa, né? A carne vermelha, a carne branca, a carne de peixe, leite, ovo e leite, ovo e queijo. Né? Então, ele pode pegar desses 5 e dizer assim, qual que é o mais fácil para mim? Eu não vou comer peixe, vamos supor. Não vou comer peixe. Bom, tirou o peixe. Esse é o mais fácil para mim. 1 mês, 2 meses, né? Qual é o próximo? É o queijo. Para mim, não está bom. Então, tirou o queijo. Né? Qual é o próximo? Aí ele vai passo a passo. Ele vai passo a passo. Ao invés de repente, dizer, não, vou deixar da carne vermelha, que é o que ele mais tem vontade e não consegue. Ele pode, 1 mês depois, voltar para trás. Né? Tem gente não, quer ir para o extremo. Fumante, dizer, hoje não fumo mais, bota a carteira lá, joga fora e não fuma mais. E tem outros que levam 3, 4 anos para parar de fumar. Sim. E Deus respeita, desde que a gente tenha um rumo. Olha, a meta é essa, o alvo é esse, queremos chegar lá. Né? E entender também que fazer tudo isso é para facilitar a obra do Espírito, que é o Espírito que transforma a nossa vida, que opera a santificação. Né? Então, cada item desse que nós vamos vivenciando melhora a condição mental.
Porque cada um deles afeta a mente. Então, se eu pego lá os 15, os 16 lá, e vou trabalhando cada um deles, já vai melhorando, não é? Vai melhorando. E vai facilitando essa obra do Espírito atuando na nossa vida, né? Para desenvolver a natureza amorosa. Aí você tem um quadro completo. Muito bem. Palavras finais, aí uma mensagem, uma frase. Alguma coisa que queira falar que não conseguiu falar durante a semana? Eu precisava mais 20 horas aqui, né? Pois é. Por falar em 20 horas, é o seguinte, eu vou até passar aí para a liderança. A nossa associação lá em São Paulo tem um curso de teologia para leigos, né? Olha só. Dura 2 anos, tem 20 matérias. E a pessoa vai fazendo as matérias, pode fazer até em 3 anos, 4 anos, não tem problema. Mas ele vai fazendo as Online? matérias. Né? É online ou Online. presencial? Online. E uma das matérias é eu que dou, que a gente fala de saúde e evangelismo. Né? Lembra que eu mencionei aí ontem? Né? Se vamos seguindo nessa linha, a revelação diz que a eficiência de homens e mulheres é centuplicada. E que haveria 100 conversões no lugar onde tem mais uma. Então, não tem programa evangelístico melhor do que você se harmonizar com a palavra de Deus e deixar o Espírito desenvolver a natureza amorosa, né? Dentro desse capítulo. E essa matéria que eu vou dar vai começar no final de junho e vai o mês de julho. É terça e quinta. Terça e quinta, das 7h30 do Brasil até 9h30. E ali eu vou falar umas 14 horas, mais ou menos. Então a gente pode... Como é que faz para se inscrever nisso? Eu vou passar para o pastor, ele dá Mas vocês. só para a gente ter uma noção aqui, para o pessoal que está nos ouvindo também, vamos supor, você precisa, para fazer um curso desse, vamos supor que eu e Danilo queiramos fazer isso. Tem que ter, digamos, faculdade? Não quais os requisitos para isso? A gente chama leigo o seguinte, pessoas que têm outra formação, né? Certo. E às vezes a formação dele é o ensino médio, às vezes nem o ensino médio, mas é dado numa linguagem acessível. Certo. Tem sempre uma matéria ou outra que é um pouco mais... Uma vez que a pessoa se forma nesses 2 anos, tem algum título? Ele tem um título do NASP. Sim, porque... Mas o título Desse curso teológico, formação teológica. Formação teológica, ok. Ele não vai poder ser pastor com isso. Sim, né? mas ele está, no caso, quem está fazendo isso está querendo conhecimento e para ser usado na obra, né? Ele vai ser o melhor ancião, né? O melhor líder de jovens, o melhor líder do Ministério da Mulher, né? O melhor líder de saúde, né? Melhor no sentido de estar mais habilitado, né? Sim. Então, voltando ao ponto, né? Que para falar dessas coisas todas leva tempo. Mas eu diria o seguinte, quem está começando, né? Que não tenha pressa em ensinar para os outros. Tenha pressa em viver. Né? Isso é legal, hein? Esse é um ponto muito importante, porque nesse assunto de mensagem de saúde, a gente se entusiasma demais e já sai falando para os 4 ventos. Que quer ser professor já, né? Isso é um risco. E não só falar, como às vezes começa a censurar também. Condenar todo mundo que não faz uma coisinha. Você vai na igreja 30 anos e ainda continua vivendo assim, vivendo assado, né? Isso não faz bem. Né? Nem para a pessoa, nem para quem ouve, nem para ninguém, né? Então, outra coisa, se a gente vai querer lá ou começar a ensinar, a gente não tem uma base sólida para isso. Né? Não tem uma base sólida para isso. Até a vivência, às vezes, é pequena, né? Nesse ponto. Então, é deixar amadurecer isso. Então, sempre dizer assim, ó, tenho pressa em viver, pressa naquele sentido que nós falamos, ter um rumo, né? Porque se eu começar hoje num processo como esse, se eu não... Vamos dizer, eu pego lá os 15, 16 itens e eu estou atrapalhado neles todos. Né? Mas se eu pegar assim disciplinadamente, em 2 anos a gente consegue. Consegue avançar muito nisso aí, né? Consegue avançar muito, né? Então, tenha pressa em viver nesse contexto e não tenha pressa em falar. Agora, eu estou vivenciando. Está dando resultado. Aí a pessoa vem e me pergunta. Aí eu conto da minha experiência. É diferente. E isso eu falo porque é o seguinte, um bom número daqueles que começam a viver tem posições de influência na igreja. E às vezes eles são colocados para pregar, para falar, não é? Para dirigir lição da escola sabatina.
E ele fica numa pressa danada já para influenciar meio mundo. E geralmente atrapalha, né? Porque ele é um cristão novo na área, né? Agora, à medida que ele vai amadurecendo, vai se fortalecendo, vai lendo mais, vai compreendendo... Vivenciando aquilo, né? E Vai que entende, isso é um ponto muito importante, que entende que isso tem que ver com o desenvolvimento da natureza amorosa. Isso Tudo gira em torno do o Espírito. princípio do amor, Da obra do Espírito. Não é? que é o amor. Se isso estiver bem claro na mente, então como que ele vai apresentar o testemunho dele? Como que ele vai apresentar o ensino, digamos? Se ele tem uma oportunidade de dar uma classe, falar na lição, ou fazer uma ilustração em um sermão, não é? Ele vai falar isso de maneira branda, de maneira educativa, de maneira respeitosa, que é muito importante, né? Você vê, eu estou diante de uma congregação de 50, 100, 200, 300 membros. Mas tem gente de todo tipo, tem até visitante, que não entende a nossa linguagem, né? Então, se a gente falar num sentido impositivo, fere, magoa, né? Por exemplo, a pessoa foi evangelizada por fulano de tal. Ela gosta daquela pessoa. Mas aquela pessoa não vive a mensagem de saúde na sua plenitude. Aí vem alguém... Fala mal do não outro. censura daquela pessoa, mas fala de que aquilo que aquela faz, mas sem se referir à pessoa, porque ele não sabe quem que é, e coloca lá dentro de um quadro assim, calamitoso. Quem está aqui sentado fala, peraí, Tá falando do... mas fulano que me evangelizou, que me trouxe a Cristo, né? Que mudou a minha vida, agora ele fica ali dizendo que esse tipo de pessoa não está com Deus, não tem Deus, uma coisa assim, só cria complicação. Sim, não ajuda em nada, Então, não. mas se a pessoa vai apresentar e apresenta num espírito, né, de colaboração, de informação, de ajudar, né, aí não ofende ninguém. Fala, puxa vida, então aquela pessoa tem algo para crescer também, né? Isso abranda, né? Abranda os espíritos. Pastor, muito bom. Nós gostaríamos de ficar batendo papo aqui muito tempo. Se as pessoas quiserem ter acesso ao seu material, onde encontra mais do material do senhor? No site. Qual é o website? saudebiase.com.br. Saúde Biase, nós vamos deixar na descrição aqui desse vídeo também. É um site em construção, né? Tem gente que está chegando para começar a ajudar, fazer mais, colocar mais material. Tem porque Instagram, eu não tenho habilidade nenhuma nessa área. Tem Instagram também? Como é que é? Ainda não, mas estão E querendo criar lá. E pra se alguém quiser algumas daquelas receitas, principalmente alguns tratamentos, por exemplo, tratamento para enxaqueca e tal, coisa assim, aí onde teria que ser encontra? nos livros, né? Ah, ok. Nos livros. E os livros encontram na Então, Casa você tem Publicadora. 2 na Casa Publicadora. Basicamente, hoje é na Casa Publicadora. Mas e o pessoal que mora aqui na América? É possível encomendar pela Pela Amazon, talvez? Pela Amazon ou direto na casa. A casa tem sim. um serviço, né? Tem, ok, beleza. Tem um serviço nessa linha, né? Os de receita eu trouxe alguns ali, né? Para poder atender aí a demanda. Mas, olha, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio. Nós que agradecemos. De compartilhar, né? E também ficamos à disposição. Né? Se quiserem um dia fazer uma live, uma entrevista, uma coisa Pode assim, deixar, é só marcar um contato. horário e a gente... Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor. Vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Não deixe de curtir, de compartilhar esse canal e que você possa assistir toda a programação que teve no decorrer dessa semana para que você tenha um enriquecimento melhor na sua vida. Até a próxima, fique com Deus e cuide da sua saúde. Valeu.
que é uma fragilidade que é imposta, que é também espiritual. Uhum. A natureza carnal também é de ordem espiritual. Mas... Deixa eu terminar isso aqui. Só. É de ordem espiritual. Uhum. Então, quando eu entendo isso, eu sei, peraí, mas se eu dormir, nem todos, né, tem problema de ficar irritado, mas a maioria tem, né? Se eu dormir, eu não vou ficar irritado. Então, não vai ter essa manifestação da fragilidade da natureza carnal, né? E eu vou ter mais facilidade para reagir com paciência, como você falou, sorrir, né? Então, essa é a conexão do físico com o espiritual, e no qual a mensagem de saúde tem um papel relevante. Não, mas era justamente isso que eu ia perguntar, pastor. Às vezes, se for a gente, às vezes, quer se preocupar no espiritual, né, de ter um relacionamento melhor, ou de ter, tanto com as pessoas que nós amamos, o cônjuge, os filhos, né, os pais e tal, mas e até espiritualmente com Deus, e esquece, às vezes, que a base de tudo isso é a sua própria saúde. A fisiologia. Tá? É a sua fisiologia de estar conectado consigo mesmo, com as leis naturais. Porque a experiência de vocês, quando crescer, cada um de nós tem uma experiência, mas, como regra geral, nós motivamos os irmãos a se desenvolver espiritualmente de que maneira? Oração, leitura da Bíblia, participar de semana de oração, de cultos, nós vamos nesse foco. Mas nunca dizendo, foca na tua saúde. Isso é importante. Sim, sem dúvida. É base. Mas acontece que, se não estiver bem, como a gente trabalhou essa semana, né? Se a mente está afetada, até obscurecida, assim, a percepção do que você orou, do que você leu na Bíblia é muito limitada. Então, por isso que, quando se pensa que o corpo é o templo do Espírito Santo, né? Tem cuidado do corpo. E que o culto é racional, quando Paulo fala em Romanos 12, né? Que o culto é racional, é com entendimento, a necessidade de cuidar do corpo é de importância fundamental. E na questão, a minha pergunta era, quando eu falo em âmbito espiritual, porque às vezes abrange, a gente meio leigo, assim, pergunta, mas a questão é justamente essa. Quando você tem uma vida sedentária, uma alimentação mal, você dificilmente consegue ter clareza no que você está tentando estudar, porque geralmente a gente olha o crescimento espiritual como a oração, leitura da Bíblia, mas isso é um conjunto. Eu sempre falo nos nossos podcasts o seguinte, que isso é como se fosse aquela balança do direito. Se você coloca mais peso em um, vai levantar o outro e baixar o outro. Mas na vida, você tem que ter um equilíbrio. Na sua alimentação também, vai pesar no seu espiritual, se você fizer o corpo, né? Mas hoje, quais são os alimentos que têm mais atrapalhado? Assim, o que Comida. A comida que tem mais atrapalhado no relacionamento, assim, com Deus, digamos assim. Eu estou falando da forma leiga de falar, né? Mas tá certo. A maioria das pessoas que nos ouvem são leigos. Não é verdade? Porque, inclusive, para quem está nos assistindo, nós estamos vindo de uma semana falando sobre saúde, sobre o cuidado com o corpo, né, e com a mente. O que tem mais afetado a espiritualidade? Vou falar, mas voltando ao assunto dele, da questão do sono, em geral, na vida sedentária, acaba tendo uma exaustão mental. Principalmente quem trabalha muito com a mente, né? Uma das recomendações que está vindo hoje é que a pessoa não fique mais que 50 minutos sentada. É levantar. Levantar, fazer alguma atividade, pular na ponta dos pés, levantar e sentar, sentar e levantar e sentar, fazer uma coisa, pelo menos uns 5, 6 minutos, né? Dá uma voltinha, vai lá, vem, aí senta de novo. Vai render mais. E, se fizer isso várias vezes no dia, então você já tem uma certa dose de atividade física que favorece, né? Interessante. Para evitar essa exaustão mental, né? Se ficou muito tempo sentado, eles estão falando entre 50 minutos que eles dizem, eles falam 50 a 10, né?
Tá, ficou sentado, levanta, movimenta. Porque parece aquela ideia de que você está ali sentado, você não está em atividade, não cansou porque ficou o dia inteiro sentado. Mas por outro lado, a mente então fica trabalhando ali. Ter um sono muito leve, né? Uhum. Muitas vezes é o resultado de uma exaustão. Né? Bom, o que se sabe hoje, principalmente da perspectiva abordada na Revelação, né? Nos livros que nós temos de Ellen White. Das pesquisas científicas já está se mostrando que afeta o cérebro de uma maneira ou de outra, né? Traz problemas. Né? Ó, comer fora de hora afeta, mesmo que seja coisa boa. Porque todo o processo digestivo ele é comandado pelo cérebro. Ele é comandado pelo cérebro. Então, o cérebro, tanto o cérebro em relação à digestão, quanto o estômago, precisa de repouso. E o estômago precisa, em média, 1 hora de repouso após a refeição. Então, a pessoa que come toda hora, então o estômago vai estar trabalhando o tempo todo. E o cérebro tem que mandar ordens o tempo todo ali para coordenar isso. Então, enfraquece o estômago e cansa o cérebro. Isso de comer fora de hora. Fisiologicamente tem explicações para isso, não tem. Mas nós temos declaração da Revelação. O senhor concorda com aquele programa que eles dizem que você fica 8 horas sem comer, 12 horas sem comer, e depois aquele... A Revelação nos fala 5 a 6 horas. Sem se alimentar. 5 a 6 horas. Você tem uma primeira refeição, a segunda refeição deve ser no intervalo de 5 a 6. Uma boa comida vai levar 4 horas para fazer a digestão. Aí dá mais 1 hora para o estômago descansar, depois pode comer. Né? Aí para outra refeição segue o mesmo princípio, 5 a 6 horas. No máximo 3 por dia. E à noite vai ter 10 horas, né, de intervalo e a pessoa vai deitar, vai descansar, né, vai As pessoas hibernar. Tem alguns... É 2 extremos. Alguns que passam muitas horas sem comer e os outros que indicam comer a cada 3 horas. Quais os 2 riscos aí? Os 2 são errados. Os 2 não batem com a fisiologia. Né? Esse de 3 em 3 horas, geralmente isso é dado para quem tem problema de úlcera, gastrite, úlcera. Acontece que quando a pessoa come, libera ácido clorídrico, né? Então, se ele come de 3 em 3 horas, ele está liberando ácido clorídrico em cima de uma gastrite, de uma úlcera, de uma coisa assim, né? Então, de ser melhor é ainda pior. Então, tem que tratar. Tratar a gastrite, tratar a úlcera, né? E geralmente a úlcera, a gastrite é por causa de café, né? Do estimulante, de bebida, né? E de comida que fermenta. Né? Nossa. Agora, de comida mesmo, você tem o açúcar, né, que é extremamente danoso. Né? Você tem os cereais beneficiados, que não tem fibra. Né? Então, a ausência de fibra no alimento, na comida de cada dia, traz embaraços, começa por embaraçar o intestino. Né? Então, o intestino tem uma mobilidade, né? Tem uma mobilidade. E as fibras, ela, junto com a água que hidrata, né, forma um bolo ali, né, quando vai passando no intestino. Né? E ele faz esse movimento e vai empurrando o bolo e depois até a parte fecal, tudo vai movimentando nesse sentido. Quando não tem fibra, então aquilo fica como se fosse uma geleia lá dentro. E o intestino faz o movimento e ele não vai. Aí dá prisão de ventre, né? E dá tantos outros problemas. É como se fosse uma massa que fica colando e não prossegue. Né? Outra coisa que prejudica bastante são os chamados condimentos picantes, né? Aí você tem cravo, canela, noz moscada, picles, né? Esses coisa fermentada que tem bastante sal. Engraçado que quando o senhor falou pela manhã da canela, a canela ela é prejudicial? Se a pessoa usar intensamente. Intensamente. Né? Tem gente que toma chá de canela, né?
Agora, lógico, faz aquele arroz doce lá uma vez por mês, uma coisa assim. Botar uma canelinha. Uma canelinha, um saborzinho, isso não vai trazer problema. Aliás, tudo em nosso corpo é assim. Tudo que é concentrado é prejudicial. Danilo, nós temos que encerrar aqui, pastor, mas nós queríamos, em primeiro lugar, agradecer, mas queríamos aqui que o senhor nos dissesse aí qual seria, de repente, para aqueles que ouviram a sua mensagem aqui durante essa semana, quais seria, assim, de uma maneira resumida, quais os primeiros passos? Quero mudar minha vida, faço várias coisas que não deveria, não estou cuidando da minha saúde direito. Qual o primeiro passo? Porque fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes as pessoas querem e não conseguem. Quais seria assim, se eu vou começar minha vida amanhã, quero ajeitar minha vida, minha espiritualidade, começando com o físico amanhã, o que o senhor recomenda? E até mesmo quais seriam os principais passos, os principais alimentos a ser deixados, assim, porque eu lembro que a gente estava lendo, se não me engano, foi Conselho sobre Regime Alimentar, que fala que os queijos teria que deixar urgentemente, né? Quais seriam os principais também alimentos? E acrescentando tudo. Então, aqueles que assistiram o programa, e se não assistiram, está gravado, né? Uhum. Principalmente o de hoje, que tem aquela lista. Uhum. Cada um daqueles itens, ou pelo menos 11 daqueles itens, são capítulos do livro Conselho sobre o Regime Alimentar. Então, vamos ver, a pessoa pode assistir, depois pegar o livro e ler, né? Confirmar. Conselho. Eu sempre recomendo o seguinte: comece com aquilo que é mais fácil para você. Então, digamos, o primeiro da lista que está lá é não comer fora de hora, que obscurece o cérebro, né? Uhum. E mesmo coisas boas, dá o intervalo de 5 ou 6 horas. Se eu olhar aquela lista e vejo, olha, isso aqui para mim é o mais fácil, Faz aquele. entro naquele. Que não substitui nada, né? Ele só para de comer no intervalo. E geralmente o que se come no intervalo, a linguagem não é as coisas porcaria, boas. Né? É bala, chocolate, bolinho, docinho, não sei o quê, né? Refrigerante, coisas assim. Então, para alguns é um esforço esse, um esforço grande. Mas se eles olham, eu começo por aqui. Né? Então, não vai tomar... E já é um passo grande. Não custa nada a mais, pelo contrário, vai fazer economia. Certo. Um outro passo, por exemplo, é muito prejudicial tomar líquido às refeições. E se for fria ou quente... Mas e se for só uma aguinha? Não é o refrigerante. Água é pura. Água é pura. Água não deve. Mas não é bom tomar água? Na refeição. A água... É bom tomar água fora. Mas não na hora da refeição. Se recomenda, assim, até uns 10, 15 minutos antes. E depois, aí, uma hora. Depois. Lógico. Mas ela não vai ajudar a empurrar a comida melhor? Mas se eu tomar uns dois dedos de água ali, não vai matar ninguém, né? Bom, é uma pergunta que tem que responder e demora, né? Mas você tem que encerrar o programa. Nós vamos fazer assim, Enivaldo. Nós vamos... Deixa ele continuar aqui. Trazer o pastor de novo para ele dar continuidade. Então, aí eu olho naquela lista e digo assim, esse negócio de parar de tomar líquido de refeições, para mim, eu encaro melhor. Beleza, ok. Vai naquela. Tá. Aí tem lá a vida sedentária. Senão, eu acho que eu vou começar a caminhar, né? Que é o melhor exercício, é caminhar, fazer uma ginástica, uma coisa assim. Vou encarar aqui. Né? Percebe? Então, ele olha na lista e fala, puxa, o melhor primeiro é uma boa refeição de manhã, na hora do almoço, à noite uma comida leve. Bom, no meu sistema de vida atual, dá para caminhar nessa direção. Ele não está substituindo nada, ele não está gastando mais para nada. Se adaptando, né? Apenas, e né? ele vai trabalhando. Eu até, às vezes, eu brinco o seguinte. Nós tivemos um governador em São Paulo chamado Mário Covas. Uhum. Todos vocês devem se lembrar. E ele tinha uma... Aliás, desculpe, não foi Mário Covas, foi Fernando Henrique, presidente. Ele dizia assim, em nosso governo nós temos rumo. Quem lembra da administração, do tempo Fernando Henrique, tinha um rumo. Tinha uma proposta e foram batendo naquela linha, né? Então, nisso aqui também precisa, diante de Deus, a gente precisa ter um rumo. Então, qual é o rumo?
O rumo é a reforma de saúde, digamos, né? Eu tenho esse rumo. Mas tem 15 itens. Tem problema. Deus não está preocupado com quantidade de itens nem com tempo. Está preocupado com o rumo que você vai pôr na vida. Então, se você pega lá dos 15 e diz assim, bom, eu vou escolher 1 ou 2 e vou trabalhar com isso 2 meses. Para Deus está tudo bem. Né? Então, você bateu naquilo 2 meses, pede a oração, a bênção do Espírito. Né? Bom, sentiu-se mais seguro? Vai para os próximos. Agora eu posso ir para o próximo. Né? E vou pegando devagarzinho. Quando você vai ver, aquilo que era mais difícil hoje, lá na frente pode não estar tão difícil. E agora, é literalmente subir um degrau de cada vez. Agora, quando você pega no assunto da carne, dos derivados, mesma coisa. Digamos que a pessoa usa, né? A carne vermelha, a carne branca, a carne de peixe, leite, ovo e açúcar, leite, ovo e queijo. Né? Então, ele pode pegar desses 5 e dizer assim, qual que é o mais fácil para mim? Eu não vou comer peixe, vamos supor. Não vou comer peixe. Bom, tirou o peixe. Esse é o mais fácil para mim. É 1 mês, 2 meses, né? Qual é o próximo? É o queijo. Para mim, não está bom. Então, tirou o queijo. Né? Qual é o próximo? Aí ele vai passo a passo. Ele vai passo a passo. Ao invés de repente, dizer, não, vou deixar da carne vermelha, que é o que ele mais tem vontade e não consegue. Ele pode, 1 mês depois, voltar para trás. Né? Tem gente não, quer ir para o extremo. Fumante, dizer, hoje não fumo mais, bota a carteira lá, joga fora e não fuma mais. E tem outros que levam 3, 4 anos para parar de fumar. Sim. E Deus respeita, desde que a gente tenha um rumo. Olha, a meta é essa, o alvo é esse, queremos chegar lá. Não é? E entender também que fazer tudo isso é para facilitar a obra do Espírito, que é o Espírito que transforma a nossa vida, que opera a santificação. Não é? Então, cada item desse que nós vamos vivenciando melhora a condição mental. Porque cada um deles afeta a mente. Então, se eu pego lá os 15, os 16 lá e vou trabalhando cada um deles, já vai melhorando, não é? Vai melhorando. E vai facilitando essa obra do Espírito atuando na nossa vida, né? Para desenvolver a natureza amorosa. Aí você tem um quadro completo. Muito bem. Palavras finais, aí uma mensagem, uma frase. Alguma coisa que queira falar que não conseguiu falar durante a semana? Eu precisava mais 20 horas aqui, né? Pois é. Por falar em 20 horas, é o seguinte, eu vou até passar aí para a liderança. A nossa associação lá em São Paulo tem um curso de teologia para leigos, né? Olha só. Dura 2 anos, tem 20 matérias. E a pessoa vai fazendo as matérias, pode fazer até em 3 anos, 4 anos, não tem problema. Mas ele vai fazendo as matérias. Né? É online ou presencial? Online. E uma das matérias é eu que dou, que a gente fala de saúde e evangelismo. Né? Lembra que eu mencionei aí ontem? Né? Se vamos seguindo nessa linha, a revelação diz que a eficiência de homens e mulheres é centuplicada. E que haveria 100 conversões no lugar onde tem mais 1. Então, não tem programa evangelístico melhor do que você se harmonizar com a palavra de Deus e deixar o Espírito desenvolver a natureza amorosa, né? Dentro desse capítulo. E essa matéria que eu vou dar vai começar no final de junho e vai o mês de julho. É terça e quinta. Terça e quinta, das 7h30 do Brasil até 9h30. E ali eu vou falar umas 14 horas, mais ou menos. Então, a gente pode... Como é que faz para se inscrever nisso? Eu vou passar para o pastor, ele dá mas só para a gente ter uma noção aqui, para o pessoal que está nos ouvindo também, vamos supor, você precisa, para fazer um curso desse, vamos supor que eu e Danilo queiramos fazer isso. Tem que ter, digamos, faculdade? Não quais os requisitos para isso? A gente chama leigo o seguinte, pessoas que têm outra formação, né? Certo. E às vezes a formação dele é o ensino médio, às vezes nem o ensino médio, mas é dado numa linguagem acessível. Certo. Tem sempre uma matéria ou outra que é um pouco mais... Uma vez que a pessoa se forma nesses 2 anos, tem algum título? Ele tem um título do NASP. Sim, porque... Mas o título de
desse curso teológico, formação teológica. Formação teológica, ok. Ele não vai poder ser pastor com isso. Sim, né? mas ele está, no Mas caso, ele vai quem ser está fazendo isso está querendo conhecimento e para ser usado na obra, né? Ele vai ser o melhor ancião, né? O melhor líder de jovens, o melhor líder do Ministério da Mulher, né? O melhor líder de saúde, né? Melhor Exato. no sentido de estar mais habilitado, né? Sim. Então, voltando ao ponto, né? Que para falar dessas coisas todas leva tempo. Mas eu diria o seguinte, quem está começando, né? Uhum. Que não tenha pressa em ensinar para os outros. Tenha pressa em viver. Né? Isso é legal, hein? Esse é um ponto muito importante, porque nesse assunto de mensagem de saúde, a gente se entusiasma demais e já sai falando para os quatro ventos. Que quer ser professor já, né? Isso é um risco. E não só falar, como às vezes começa a censurar também. Condenar todo mundo que não faz uma coisinha. Você vai na igreja 30 anos e ainda continua vivendo assim, vivendo assado, né? E isso não faz bem. Né? Nem para a pessoa, e nem para quem ouve, nem para ninguém, né? Então, outra coisa, se a gente vai querer lá começar a ensinar, a gente não tem uma base sólida para isso. Né? Não tem uma base sólida para isso. Até a vivência, às vezes, é pequena, né? Nesse ponto. Então, é deixar amadurecer isso. Então, sempre dizer assim, ó, tenho pressa em viver, pressa naquele sentido que nós falamos, ter um rumo, né? Porque se eu começar hoje num processo como esse, se eu não... Vamos dizer, eu pego lá os 15, 16 itens e eu estou atrapalhado neles todos. Né? Mas se eu pegar assim disciplinadamente, em 2 anos a gente consegue. Consegue avançar muito nisso aí, né? Consegue avançar muito, né? Então, tenha pressa em viver nesse contexto e não tenha pressa em falar. Agora, eu estou vivenciando. Está dando resultado. Aí a pessoa vem e me pergunta. Aí eu conto da minha experiência. É diferente. E isso eu falo porque é o seguinte, um bom número daqueles que começam a viver tem posições de influência na igreja. E às vezes eles são colocados para pregar, para falar, não é? Para dirigir lição da escola sabatina. E ele fica numa pressa danada já para influenciar meio mundo. E geralmente atrapalha. Né? Ele é um cristão novo na área, né? Agora, à medida que ele vai amadurecendo, vai se fortalecendo, vai lendo mais, vai vivenciando aquilo, né? E que entende, isso é um ponto muito importante, que entende que isso tem que ver com o desenvolvimento da natureza amorosa. Isso tudo gira em torno do Espírito. Princípio do amor. Da obra do Espírito. Não é? Que é o amor. Se isso estiver bem claro na mente... Então, como que ele vai apresentar o testemunho dele? Como que ele vai apresentar o ensino, digamos? Se ele tem uma oportunidade de dar uma classe, falar na lição, ou fazer uma ilustração em um sermão, não é? Ele vai falar isso de maneira branda, de maneira educativa, de maneira respeitosa, que é muito importante, né? Você vê, eu estou diante de uma congregação de 50, 100, 200, 300 membros. Mas tem gente de todo tipo, tem até visitante. Que não entende a nossa linguagem, né? Então, se a gente falar num sentido impositivo, fere, magoa, né? Por exemplo, a pessoa foi evangelizada por fulano de tal. Ela gosta daquela pessoa. Mas aquela pessoa não vive a mensagem de saúde na sua plenitude. Aí vem alguém... Fala mal do outro. Não censura daquela pessoa, mas... fala de que aquilo que aquela faz, mas sem se referir à pessoa, porque ele não sabe quem que é, e coloca lá dentro de um quadro assim, calamitoso. Quem está aqui sentado fala, peraí. Está falando do... Mas fulano que me evangelizou, que me trouxe a Cristo, né? Que mudou a minha vida, agora ele fica ali dizendo que esse tipo de pessoa não está com Deus, não tem Deus, uma coisa assim. Só cria complicação. Sim, não ajuda em nada, então, não. Mas se a pessoa vai apresentar e apresenta num espírito, né? De colaboração, de informação, de ajudar, né? Aí não ofende ninguém. Fala, puxa vida, então aquela pessoa tem algo para crescer também, né? Isso abranda, né? Abranda os espíritos. Pastor, muito bom. Nós gostaríamos de ficar batendo papo aqui muito tempo. Se as pessoas quiserem ter acesso ao seu material, onde encontra mais do material do senhor? No site
Qual é o website? saudebiase.com.br. Saúde Biase, nós vamos deixar na descrição aqui desse vídeo também. É um site em construção, né? Tem gente que está chegando para começar a ajudar, colocar mais material. Tem porque Instagram, eu não tenho habilidade nenhuma nessa área. Tem Instagram também? Como é que é? Ainda não, mas estão querendo criar lá. E se alguém quiser algumas daquelas receitas, principalmente alguns tratamentos, por exemplo, tratamento para enxaqueca e tal, coisa assim, onde encontra? Nos livros, né? Ok. Nos livros. E os livros encontra na então, Casa você Publicadora. tem 2 na Casa Publicadora. Uhum. Basicamente, hoje é na Casa Publicadora. Mas e o pessoal que mora aqui na América? É possível encomendar pela Amazon, talvez? Pela Amazon ou direto na casa. A casa tem sim. um serviço, né? Tem, ok, beleza. Tem um serviço nessa linha, né? Os de receita eu trouxe alguns ali, né? Para poder atender aí a demanda. Mas, olha, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio. Nós que agradecemos. Compartilhar, né? E também ficamos à disposição. Né? Se quiserem um dia fazer uma live, uma entrevista, uma coisa Pode assim, deixar, é só marcar um contato. horário e a gente... Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor. Vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Não deixe de curtir, de compartilhar esse canal e que você possa assistir toda a programação que teve no decorrer dessa semana para que você tenha um enriquecimento melhor na sua vida. Até a próxima, fique com Deus e cuide da sua saúde. Valeu. Pastor. Muito bom, muito bom. Voando. Pastor, uma coisa que eu queria perguntar aqui é o seguinte, gostei... Deu bem aí, irmão? eu queria